Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, o amor a Deus é o princípio da vida eterna. É a própria vida eterna. Guardar a palavra é o sentimento e a atitude daquele que ama a Deus. Se nós amarmos o Senhor, nós teremos a sua palavra viva em nós. A queda foi que não se guardou a palavra de Deus. E outra palavra entrou na alma. A nossa alma é como uma casa onde pensamentos entram e pensamentos saem. Se nós não vigiarmos, nós receberemos pensamentos contrários em nossa alma. O resultado de guardar a palavra e amar o Senhor é que nós vamos atrair o amor do Pai. E é o Pai de Jesus. E se o Pai de Jesus nos amar, com o mesmo amor que Ele amou e ama Jesus, nós teremos a vida de Jesus. Essa razão está escrito: Deus nos amou de tal maneira que nos deu seu Filho. Veja que o amor de Deus é o Filho. E está naquilo que o Filho faz. O Filho faz segundo a palavra do Pai. E isto é amor. Se o Pai nos ama, Ele vem. Ele vem e faz morada em nós. Este versículo resume toda a Escritura. Todo o propósito de Deus é fazer morada no homem. Fazer morada em nós. Quando Deus ordenou que se fizesse a arca era um sinal de Cristo, e representava Cristo. Primeiro, Deus mandou fazer a arca. A arca representava a morada de Deus com o homem. Após a arca, Deus ordenou que se fizesse um tabernáculo para colocar a arca. O que é o tabernáculo? É a expansão da arca. O tabernáculo representa também a igreja. É a expansão de Cristo. Quando os judeus chegaram na Boa Terra, eles deixaram aquilo que era provisório. Tanto a arca quanto o tabernáculo foram substituídos pelo templo. O templo é Cristo ressuscitado como lugar para que todos nós estejamos nele. Por isso Jesus disse: se alguém permanecer na minha palavra, eu permanecerei nele. Portanto, quando Deus vem e faz morada em nós, nós também fazemos morada em Deus.
Isto é a igreja e esse é o templo. É Deus que está em nós. Isto não é religião exterior, nem aptitude exterior de fé. É interior. A nossa manifestação exterior deve vir da realidade do nosso interior. Se Cristo fizer morada em nós e Deus morar em nós, então o que mora em nós vai se exteriorizar naturalmente, normalmente. Ninguém deve se esforçar para amar ou fazer o bem, mas deve amar e fazer o bem porque Deus está nele e porque tem a natureza de Deus nele. É esta a realidade da palavra de Deus e da vontade de Deus. Então, Emmanuel, Deus conosco é Cristo, é a arca, é o tabernáculo, é o templo, é Deus em nós e nós em Deus. Se a minha palavra permanecer em vós, é porque nós guardamos a palavra do Senhor. Se esquecemos e só estamos perdidos em nossa palavra, isto é, na nossa mente, nas nossas imaginações, cogitações da carne, então nós esquecemos o que Jesus disse. E quando nós esquecemos, está no versículo 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. É um sinal de que esquecemos do Senhor. Esquecemos que estamos nele e que ele está em nós. Esquecemos que somos o seu edifício e que somos a sua morada. Portanto, que nós somos a morada de Deus está em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Este é o templo e é o santuário do Senhor. Não é feito por mãos humanas, mas é feito por uma fé que ama, não ama de boca, mas que guarda a palavra. E guardar a palavra significa também colocá-la em prática. Qual é o resultado? O resultado é a habitação de Deus. É a manifestação de Jesus. É a nossa aparência de Cristo. O homem tomou a aparência diabólica, com o ódio, com a inveja, com o ciúme, com a idolatria, com a prostituição, com a fornicação, com a mentira. A carne tomou a forma da serpente e deixou de ser a habitação de Deus para ser a habitação do diabo. Mas, por meio de guardar a palavra de Jesus, de tomar a cruz e negar nós mesmos, passamos pela morte de Cristo. Então, pela ressurreição de Jesus, Deus vem morar em nós. E então nós manifestamos a vida de Deus. E temos a vida de Deus. Isto é ser filho de Deus. O que é ser filho de Deus? É ter a vida de Deus. Então se cumpre a promessa. Deus nos amou de tal maneira
que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esses são os filhos de Deus. Aqueles que amam o Senhor e por guardarem a sua palavra, Deus também os ama. Vem e faz morada neles. Esta é a obra de Deus. Há entre os cristãos muito engano, ou ditos cristãos, engano a respeito da obra de Deus. A obra de Deus é feita por Deus, com a cooperação dos que creem. Quem faz a obra é Deus, e a obra é, Ele vem e faz morada em nossa mente, muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda o nosso sentimento, muda o nosso pensamento. É o Espírito de verdade, não a vaidade satânica, não engano, não imaginação, não ilusão de existência terrena, mas realidade da vida eterna numa existência celestial. Razão de Jesus ter dito: na ressurreição nós somos como os anjos. Bendito que vem em nome do Senhor. E vamos dar graças por nós sermos o santuário do Deus vivo. O Espírito vive em nós e nós vivemos nele. Por meio dele é que nós enxergamos as coisas. Por meio dele é que nós vemos e que nós compreendemos. Não vemos mais segundo a carne, porque somos filhos de Deus. E os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Pai. Pai, que nele sejamos puros de coração, puros de olhos, e assim vejamos como o Senhor vê. Isto é graça e verdade. Nós somos a edificação para a habitação de Deus. Os homens ensinam que quando morrermos nós vamos morar com Deus. Esse é o ensinamento da carne. A Escritura testifica que enquanto estamos aqui na terra, nós somos a morada de Deus. Deus veio morar em nós. Isto é a verdade e este é o ensinamento do Espírito Santo. Amém.